Olá! Pela primeira vez em 15 anos, a diferença de renda parou de diminuir, o Brasil caiu no ranking mundial e hoje é o 9º país mais desigual do mundo. É o que revela o novo relatório da ONG Oxfam, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. De 2016 para 2017, enquanto a renda dos 10% mais ricos aumentou em média 6%, a renda da metade mais pobre da população diminuiu 13,5%. Em média, ela ficou em menos de um salário mínimo. Para o Banco Mundial, uma pessoa é pobre quando vive com cerca de R$ 7 por dia. Em 2016, o país tinha 13,3 milhões de pobres, número que subiu para 15 milhões no ano passado. O documento mostra ainda que, pela primeira vez em 23 anos, cresceu a diferença na renda de homens e mulheres. Enquanto em 2016 elas ganhavam 72% da remuneração deles, em 2017 a diferença passou a 70%. A equiparação de renda entre negros e brancos continua estagnada. No ano passado, os negros ganhavam cerca da metade da renda dos brancos. Em 2016, esse percentual era de quase 60%. Por causa disso, o Brasil caiu uma posição entre os países mais desiguais do mundo. Hoje a gente recebe Rafael Georges, coordenador de campanhas e autor do relatório da Oxfam Brasil, e a advogada Tatiane Piscitelli, professora de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, a gente apresentou aqui na reportagem de abertura do programa alguns dos dados que vocês levantaram nesse relatório. Qual que é a avaliação geral que vocês fazem e quem são os brasileiros mais prejudicados por essa piora nos números da desigualdade, Rafael? Bom, a nossa avaliação geral colocada no relatório, está estampada na capa, é de que o Brasil estagnou em termos de progresso social. É a primeira vez que o Gini de renda per capita se mantém inalterado de um ano para o outro. O que é o Gini? Só para a gente O Gini é um índice que mede distribuição de renda na população brasileira. Quanto mais alto ele for, pior ele é, quanto mais baixo, melhor. E o Brasil é o 9º país mais desigual, e a gente tem um Gini relativamente alto, então temos alguma urgência em fazer esse índice baixar, e ele está estagnado. Isso é um sintoma de vários outros indicadores que se movimentaram desde a crise econômica que a gente viveu, num pico mais recente, e que agora a gente começa a sair, mas que gerou um desemprego brutal, arremessou muita gente de volta para uma situação de renda zero, e esse movimento fez com que o Brasil se movimentasse para trás em termos de distribuição de renda, em particular a renda do trabalho, que está mais desigual, essa realmente está mais desigual. No total geral dos rendimentos, que inclui benefícios do governo, aposentadorias, outras fontes, aluguéis, aplicações, etc., o Brasil estagnou. Então, esse é um pouco o panorama geral. Bom, o relatório ele aponta que a desigualdade ela poderia avançar de 2 a 5 anos se houvesse mudanças no sistema tributário do Brasil. Por que o nosso sistema de tributação aqui ele influencia tão negativamente a questão da desigualdade, professora? Bem, quando a gente pensa no sistema tributário, há basicamente 3 possibilidades de tributação. Você pode tributar o consumo, você pode tributar a propriedade ou você pode tributar a renda. No nosso país, a nossa maior carga tributária, ela se dá sobre o consumo. Isso faz com que o nosso sistema seja regressivo, o que significa dizer que quem ganha menos acaba pagando mais. Por quê? Porque veja um exemplo muito simples. Uma pessoa que tenha de renda familiar, ou uma família que tenha de renda familiar, 2 ou 3 mil reais, ela possivelmente consome toda essa renda familiar em bens e serviços. E neste consumo ela é integralmente tributada. Já uma pessoa que tenha uma renda familiar de 30 ou 40 mil reais, ela consome provavelmente os mesmos bens e serviços essenciais, você pode ter alguma mudança muito sensível, mas pouca, e ainda sobra para ela poupar. Então, essa pessoa que recebe menos, ela acaba sendo mais onerada do ponto de vista tributário do que quem recebe mais. Isso revela, naturalmente, desigualdade e uma má qualidade do nosso sistema tributário.
Você já mencionou, Rafael, que o desemprego foi um dos fatores que fizeram com que a gente tivesse uma piora nesses números. Eu queria que você explicasse melhor, então, qual que é a responsabilidade do desemprego no resultado do relatório que vocês elaboraram. Claro. Ela é muito alta. A gente costuma dizer que a situação de estagnação que a gente está tem causas conjunturais e tem causas estruturais. No conjuntural, o indicador que tem que se olhar mais é a renda. E a renda no Brasil, ela depende, no Brasil e no mundo, ela depende muito mais do trabalho do que de outras fontes. O IBGE estima em 73% de toda a renda do Brasil é fruto do trabalho. Quando o Brasil tem menos pessoas trabalhando, obviamente vai ter essa renda geral vai afetar a população como um todo, em particular as pessoas que estão na base da pirâmide. Em geral, as primeiras pessoas a perderem empregos são as pessoas que têm contratos frágeis ou tipos de trabalhos que são mais, entre aspas, dispensáveis pela economia, aqueles que estão mais ao sabor das movimentações econômicas. Então, a pessoa que trabalha em construção civil, a pessoa que trabalha com serviços domésticos, a gente da área de serviços que trabalha temporariamente. Essas pessoas, em geral, são as pessoas que estão na base da pirâmide, são as primeiras a serem castigadas por ondas de desemprego. E são as últimas a serem recontratadas. Então, a gente está, de certa forma, ainda vivendo esse fluxo, né, de tímida recuperação em que essas pessoas que foram castigadas pelo desemprego não conseguiram ainda voltar plenamente para o mercado com rendas mais altas. E com alguns fatores diferentes, né? Que a reforma trabalhista, que foi aprovada, que entrou em vigor, na verdade, no segundo semestre do ano passado, e a questão da informalidade, que aumentou bastante, né? Esses podem ser fatores que contribuem também com essa questão do aumento da desigualdade, professora? Me parece que sim. A reforma trabalhista, ela resultou, em grande parte, numa degradação da relação de trabalho, portanto, a relação de trabalho ela ficou mais frágil, mais fragilizada, isso impacta na renda, e aí, somado isso, né, tendo em consideração esse cenário, com o fato de que as pessoas continuam consumindo, elas continuam recolhendo tributos, a gente tem, em paralelo, e aí isso se relaciona com o sistema tributário, uma baixa tributação também do patrimônio, né? Então, se a gente olha para as pessoas que têm mais propriedade, essas pessoas são menos tributadas, porque nós temos, por exemplo, impostos sobre herança no Brasil, eles são irrisórios do ponto de vista arrecadatório. E ao mesmo tempo que eles são irrisórios do ponto de vista arrecadatório, se uma dessas pessoas que está na base da pirâmide recebe uma herança, ela é quase que integralmente tributada. Então, é também desproporcional, também tem um certo grau de regressividade. Então, sem dúvida, que esse cenário colabora. Vocês apontaram aqui no relatório também que houve um retrocesso de 17 anos no volume de gastos sociais, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social de 2016 para cá, coincidindo com a PEC do teto, que foi aprovada em dezembro de 2016. Quais são os impactos dessa redução nos gastos sociais aqui no nosso país? São enormes, né? Eu tinha falado do problema conjuntural, mas a gente vive o problema estrutural. O Brasil, em 88, proclamou uma nova Constituição, ela previa a criação do Estado de Bem-Estar universal. Acho que foi a primeira vez na história que o Brasil teve isso. E desde então a gente logrou, em 3 décadas, avançar na construção de um Estado que ofereça saúde, educação universais, assistência social, tem programas de moradia, enfim, várias políticas sociais que foram fundamentais para o desenvolvimento social no Brasil. O Brasil despencou pela metade a mortalidade infantil, aumentou a escolaridade média de 5 para 8 anos, tirou mais de 30 milhões de pessoas da pobreza. Isso não é de graça, isso custa, mas tem benefício. O que o teto faz, na verdade, ele é uma solução fiscal, puramente fiscal, não pôs na equação os avanços sociais que estão implícitos no gasto social, enxugou, de certa forma, em 2016 a gente teve um enxugamento do orçamento, mas não começou em 2016, isso já começou já em 2014. Por quê? Porque, de fato, o governo tem que prestar atenção quanto gasta e o quanto arrecada. E se o buraco começa a crescer, você começa a cortar, mas, infelizmente, a regra é cortar do social. E aí, nesses cortes sociais foram consolidados em 2016 e o tamanho do orçamento dedicado à política social, que era algo em torno de 70% e 72%
de todo o orçamento não financeiro, despencou para 60% e aí estamos congelados por 2 anos e mais 18, tem a possibilidade de revisão da lei daqui a 8 anos, mas mesmo assim o horizonte final é de 20 anos, desse congelamento é muito ruim para combates estruturais e para a gente se preparar para crises como a que a gente viveu recentemente. E nesse sentido, na discussão da PEC do teto, o que é também relevante lembrar é que quando ela foi proposta, ou quando começou o debate, que foi muito rápido, né? Muito rapidamente ela foi aprovada, não se colocou nessa conta a possibilidade de uma revisão dos incentivos fiscais. Porque, naturalmente, que com a PEC do teto, o que o governo queria era estagnar o crescimento de despesa de forma a ter alguma folga, né? No médio prazo. Agora, isso eventualmente poderia ter sido feito também pela revisão dos inúmeros incentivos fiscais que nós temos. Para o próximo ano, para o orçamento de 2019, me parece que são 309 bilhões de incentivos fiscais previstos, do ponto de vista da União. Certamente que a gente precisa discutir como que esses incentivos são distribuídos, a quem eles beneficiam, porque eles são os gastos indiretos do governo, na medida em que o governo deixa de arrecadar. Com quem que o governo está gastando? Essa pergunta precisa ser respondida. 300 bilhões são 3 vezes o orçamento federal na área da saúde, para se ter uma noção assim, do tamanho. Que é um dinheiro que, como você estava falando, poderia ser investido em todas essas áreas sociais que trazem, né, essas melhoras nos índices aqui do nosso país. Vocês trouxeram um dado também sobre a desigualdade entre as regiões. E a região sudeste foi a única que apresentou alguns dados diferentes das demais regiões. Queria que você explicasse o que vocês constataram em termos de desigualdade entre regiões. O sudeste concentra a maior parte dos trabalhadores no Brasil porque concentra a maior parte da população brasileira. E é uma região economicamente mais rica, onde a atividade econômica é mais intensa. Então, claro que em momentos de crise, ela tende a ser mais responsiva do ponto de vista ruim à crise. Se o Brasil vai mal, o Sudeste costuma puxar encabeçar esses indicadores de pior econômica. O que acontece é que, de fato, também a região Sudeste é uma das mais desiguais. E a recuperação da economia na região Sudeste, ela é muito simbólica em relação à recuperação no resto do Brasil. Quem está no topo recupera mais rápido, então, assim como a gente fez o recorte da crise ou das desigualdades, das rendas na região Sudeste e nas outras regiões, no recorte da variação de 16 para 17, quem está no topo, em geral isso no Sudeste acontece muito, quem está no topo voltou a crescer em termos de renda, sobretudo por conta da renda do trabalho, e quem está na base continua perdendo, porque o nosso movimento é muito lento e o modelo econômico no Brasil ele não é redistributivo, né? Ele ainda é muito concentrador. E há variações de tributos entre os estados que justifiquem aí essa diferença, professora, ou não? Olha, a principal fonte de arrecadação dos estados é o ICMS. O que a gente tem é que o ICMS ele é utilizado muito frequentemente como forma de realização de política fiscal pelo estado para atração de empresas e, consequentemente, de empregos. Uma diferença, então, existe essa diferença porque há uma competição entre os estados, né? Muitas vezes é intitulada guerra fiscal, mas em alguns casos ela é saudável porque ela possibilita o desenvolvimento de regiões mais afastadas e menos desenvolvidas. Agora, do ponto de vista de outros impostos, a gente tem o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doações, que há uma certa diferença entre os estados, especialmente no que se refere ao nível de isenção do ITCMD. Então, o estado de São Paulo tem um determinado nível de isenção. Minas, se não me falha a memória, não tem nenhum. Então, alguns estados prevêem uma tributação mais pesada sobre o patrimônio, mas que acaba atingindo os mais pobres, né? Porque se tributa desde o início. Mas me parece que a grande causa pode ser o ICMS, esse mecanismo de incentivo fiscal. Tá certo. Vou fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a desigualdade de renda no país com o Rafael Georges, coordenador de campanhas da Oxfam Brasil, e a advogada Tatiane Psitelli. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura.
A disparidade de renda entre mulheres e homens, brancos e negros, é uma realidade histórica no país. Políticas para reduzir essas diferenças salariais entre raça e gênero teriam um efeito direto sobre a desigualdade social brasileira. Ana nem completou 30 anos e já é uma empresária de sucesso. Apesar de ser fluente em 5 idiomas e pós-graduada em Direito, nos anos em que foi funcionária de outras empresas, sofreu preconceitos. Eu usava o cabelo crespo natural, que eu acho muito bonito. E muitas vezes fui interpelada na seleção, onde pediram para eu prender o cabelo. Chegaram a dizer para mim que eu não era exatamente a cara daquela empresa, que eu precisava refinar o meu estilo. Um estudo feito por sociólogos do IPEA, da USP e da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que um homem com idade e instrução iguais às de uma mulher que vive na mesma região ganha quase 44% a mais. Já a vantagem salarial de um branco sobre um negro é de 12,7%. Eu vejo que é uma perda de talentos, né? Um desperdício de talentos, né? Nós temos aí, deixando de qualificar, de empregar e reconhecer particularmente, né, pessoas aí talentosas, né, cérebros importantes, meramente uma questão de gênero e de cor da pele. Pois é, esses foram outros assuntos tratados por vocês no relatório, né? A desigualdade de gênero e a desigualdade racial. Então, um dos dados que vocês trouxeram foi que aumentou a desigualdade nos salários de mulheres em relação aos homens. Então, já existe uma distância grande e ela ficou ainda maior agora, é isso, Rafael? Isso, foi uma variação bastante única quando olhado em série histórica. As mulheres têm vivido um processo de inclusão na economia histórico no Brasil, e isso tem afetado a renda e muitos outros aspectos, né? A mulher que tem a sua própria renda, ela tem independência em relação aos homens, ao seu marido, à sua família, enfim. E então isso é um indicador também não só de igualdade de renda, mas de equiparação de gêneros em geral. E pela primeira vez em 23 anos a gente vê um recuo desse tamanho. Realmente é chocante, porque esse é um indicador que ele é muito simbólico para medir desigualdades no Brasil. Quem faz parte da base da pirâmide é a mulher e a população negra. Se esses dois grupos, que não são minoritários, pelo contrário, ambos são majoritários no Brasil, vão mal, significa que o Brasil inteiro vai mal. Né? Não é um recorte, isso é a desigualdade. Já que a gente tem um país com maioria de mulheres, né? E maioria da população negra, que o outro dado que vocês trouxeram é de que parou de diminuir a diferença de renda entre negros e brancos, que também ela é bastante grande, né? Esses dados, eles acabam indicando, então, um caminho de retrocesso, né? O que a gente pode fazer para evitar isso? Bom, posso te falar do ponto de vista tributário. Do ponto de vista tributário, o que me parece é que a gente precisa de uma reestruturação das bases, das incidências tributárias, né? Então, como eu disse no início, a gente tem, então, tributação sobre a renda, consumo e propriedade. Como eu disse, a concentração no consumo, ela só desfavorece a desigualdade e aí ela onera mais mulheres negras, né? Que estão exatamente na base. Somado a isso, né, uma desconcentração na tributação no consumo, a gente pode pensar numa maior, além da maior tributação da propriedade, que eu acho que tem espaço, maior tributação da renda. Hoje, uma das grandes causas de desigualdade na renda, na tributação da renda, está no fato de que a distribuição de lucros e dividendos ela é isenta do pagamento de imposto de renda. Então, o que nós temos é que as pessoas físicas que mais recebem rendimentos, elas são aquelas que são menos tributadas. Então, isso gera uma concentração ainda maior no topo da cadeia, porque além de serem pessoas que já estão melhores posicionadas do ponto de vista da sua profissão, elas ainda são menos tributadas também na renda, já são menos tributadas no consumo e também são menos tributadas na renda. Então, da minha perspectiva, um caminho seria uma reestruturação do sistema tributário voltada exatamente a esse maior equilíbrio entre as bases de tributação. Quais são outros caminhos que vocês apontam para a gente não entrar de vez nesse retrocesso? Tem uma agenda grande de trabalho para combater desigualdades no Brasil, né? A agenda tributária talvez é uma das mais prioritárias, mas também retomar investimento social. Eu acho que tem um trabalho de inserção da população negra
na economia e da mulher na economia que passa por políticas públicas, tem uma parte que passa por campanhas de conscientização e revisão do papel do homem. Então, os homens que nos assistem hoje, se eles hoje à noite forem para casa e cuidarem do jantar, já vão estar começando um trabalho de assumir o trabalho doméstico, que hoje está praticamente quase todo na mão das mulheres. E passa por isso também. Mas passa por políticas públicas específicas em educação. Eu acho que tem um trabalho grande de combate ao racismo no Brasil. Passa por rever as políticas do mercado de trabalho. Acho que isso foi mencionado pela professora. Tem a reforma trabalhista, ela tirou o poder de fato do trabalhador, né? Ele reduziu demais e criou uma assimetria inaceitável na relação capital-trabalho, e a aproximação da população com o sistema democrático, com os governantes. Tem uma agenda muito larga assim, de trabalho para... São muitas frentes. Tanto a professora quanto você apontaram a reforma no sistema tributário como uma das prioridades, mas aquela reforma que está em pauta no Congresso, da maneira como ela foi estruturada, resolveria o problema, na sua visão, professora? Na minha percepção, não. Eu sou muito crítica da reforma que está em pauta no Congresso, porque ela é uma reforma da tributação sobre o consumo, sem que reduza a tributação sobre o consumo, que é uma das grandes causas de desigualdade do ponto de vista do sistema tributário, e ainda ela me parece que iria piorar essa situação. Porque hoje a gente tem alguns incentivos fiscais, esses incorretos, para a cesta básica, para bens que são essenciais. Essa proposta, ela visa equalizar todas as alíquotas de forma que não haja incentivos fiscais. Então, ao invés do arroz ser tributado a 7% ou ser incentivado, ele vai ser tributado a 20%, assim como um outro bem que não é essencial vai ser tributado a 20%. Então, me parece que esta proposta, ela não evolui nesse sentido e ela não ataca também outras questões, como uma melhora na tributação da propriedade e da tributação da renda. Ela é muito focada no consumo. Ela é a continuidade do debate tributário que tem sido feito no Brasil desde sempre, né? A pauta da reforma no sistema tributário tem sido sempre simplificar e reduzir carga. E eu acho que é um discurso que foi vendido, inclusive em campanhas muito conhecidas que envolvem Pato Amarelo, que acabaram colocando essa narrativa na boca de todo mundo, de ricos e pobres. Mas o fato é que tem uma agenda da redistribuição, quem paga a conta no sistema tributário, que nunca foi de fato discutida nas reformas tributárias no Brasil. E essa é uma agenda central, para concordar com a professora. Nós estamos recebendo aqui muitas participações. A Priscila Lima mandou pelo Twitter o seguinte comentário: o salário do trabalhador é mínimo, fora os que não têm emprego, e pagamos o que consumimos num preço acima das condições de uma pessoa comum. E ainda falando sobre salário, a Mileide Signorini, pelo Facebook, pergunta: aumentar o salário mínimo seria um paliativo ou parte da solução? Ela faz parte aí das frentes que vocês propuseram no relatório? Sem dúvida. No relatório a gente focou na frente de desigualdades tributária e de gastos sociais. Na parte de desigualdades, o aumento real do salário mínimo é uma política importante. Ela explica a maior parte da desigualdade que a gente conseguiu reduzir nos anos 2000. Então, ela tem que estar no horizonte. Ela tem um impacto, aumentar o salário mínimo tem um impacto fiscal, porque o salário mínimo está atrelado a benefícios previdenciários, por exemplo. Então, isso tem que ser equalizado. Existe uma calibragem a ser feita, mas ele não pode ser escanteado, porque o salário mínimo no Brasil ele é baixo para as necessidades. E o brasileiro precisa aumentar a sua qualificação também, para poder justificar aumentos salariais. Tem uma agenda que vai junto com isso. Só que o aumento real do salário mínimo ainda tem margem para avançar no Brasil. Essa é a nossa visão. A gente vê muitos empecilhos aí para que essas mudanças que seriam tão importantes aconteçam. Na reforma do sistema tributário, quais são os principais empecilhos que você enxerga, professora? São diversos. Acho que tem empecilhos políticos. Me parece que os entes da federação, eles não estão muito dispostos a fazer uma reforma estrutural no sistema, porque isso revelaria, ou poderia revelar perda de poder, né? Então, abrir mão de receita é abrir mão de poder,
mais especialmente porque me parece que a gente tem uma questão séria de representatividade no Congresso Nacional. Porque, veja, se a gente cogitar em tributar mais a propriedade ou tributar mais a renda, naturalmente que isso visa mexer no bolso dos mais ricos. Né? E aí, quem são essas pessoas que estão no Congresso? Quem elas representam? A população mais pobre, ela é menos representada no Congresso Nacional na busca pelas suas necessidades, haja vista a aprovação da PEC do teto. Então, me parece que você tem uma questão política importante, mas você tem uma questão democrática que também está em jogo, que é de representatividade. A gente não consegue aprovar aumento de tributação sobre a propriedade ou revogar a isenção do imposto de renda em relação aos lucros e dividendos, em grande parte porque isso mexe com o empresariado, né? Porque aí você entra na campanha do pato. Então, acho que tem uma questão federativa, mas você tem uma questão de representatividade democrática. E um último ponto é... esse discurso de eu quero pagar menos tributo, de fato, foi um discurso que foi difundido entre ricos e pobres, né? A história do pato ou do sapo. Qual é o problema? O problema é que a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham direitos se a gente não tiver pagamento de impostos. Então, eu acho que falta uma consciência fiscal do ponto de vista dos cidadãos. Os cidadãos têm que saber, para que haja segurança, para que haja saúde, para que haja educação, a gente precisa ter o pagamento de impostos. Acho que o grande ponto é você direcionar essa cobrança para quem efetivamente tem que pagar, que não me parece que é o que tem acontecido no Brasil. Tá certo. Olha, eu agradeço muito a participação dos dois. Infelizmente, o nosso tempo acabou e a gente torce para que a gente não tenha mais retrocesso, porque para conseguir esses avanços sociais demora tanto tempo, mas para o retrocesso rapidamente isso pode acontecer. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado. A gente fica por aqui, inscreva-se no nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã com um panorama sobre o Dia Nacional da Onça Pintada. Uma ótima tarde para você e até lá.